ano 68. Marisa, você Olha. quer que a gente leia o anterior ou começamos nesse do ano 68? Leia esse desde esse dia, só para a gente, para quem não Tá bom, pegou, né? então vamos lá. Desde esse dia memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Como se o ensinamento do mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma, considerou que, antes de ser esposa na terra, já era filha daquele pai que, do céu, lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios. Seu espírito divisou em todos os labores uma luz sagrada e oculta. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho que veio a duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem olvidar as recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transformava suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Os anos passaram e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens na fé, na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Joana, contudo, se mantinha firme. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe verminaram o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas. Sua esposa, todavia, suportou os dissabores mais amargos, fiel aos seus ideais divinos edificados na confiança sincera. Premida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Algumas amigas lhe chamaram a atenção, tomadas de respeito humano. Joana, no entanto, buscou esclarecê-las, alegando que Jesus igualmente havia trabalhado, calejando as mãos nos serrotes da modesta carpintaria e que, submetendo-se ela a uma situação de subalternidade no mundo, se dedicara primeiramente ao Cristo, de quem se havia feito escrava devotada. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material, dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos, para que seu filhinho tivesse pão. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana a conduzia em seu bojo na qualidade de serva humilde. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era seu filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então, o açoite vibra sobre o rapaz seminu que exclama entre lágrimas: repudia a Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura, por mim que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos da mate corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, abjura. Joana ouve aqueles gritos recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe e, vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro a lhe dizer: vai, filha, ser fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada
e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque, acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam, em derredor, achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da mártir cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo. Joana, eu estou aqui. Se alguém tiver algum comentário, nós vamos depois começar o capítulo 16. Tem comentários. Meu Deus. Eu acho que a gente precisa de um tempinho, né, Humberto? É impressionante. É Tem tocante. uma hora que Jesus colocou a mão sobre ela, passou a dor, né? Tem no livro a heresia, desculpem, a emoção também toma conta de todo mundo. A igreja e a heresia católica, que é do Hermínio Corrêa de Miranda, tem uma passagem onde eles fazem uma regressão numa moça que havia pertencido à comunidade cátara, ou dos cátaros. E a única movimentação da igreja na Europa em relação a única não, mas a movimentação na Europa de cruzada foi contra os cátaros, porque o restante foi no Oriente Médio, os que aconteceram antes ou depois, pouco importa. E eles fizeram, essa moça fez uma regressão de memória e ela foi levada para a fogueira, né? Porque foi um processo inquisitorial, por ela ser cátara. Né? Quem não morria à espada da questão dos soldados, chamados soldados do Cristo, né? Acabavam indo parar na fogueira. E ela disse que o desespero, a dor, o sofrimento era tamanho que ela queria ter mais sangue para poder apagar a fogueira. Para se ter uma ideia da capacidade de um espírito como esse da Joana de Cusa em ver o filho primeiro ser flagelado e, na sequência, ambos passarem por esse tipo de testemunho. Porque não é tão simples para uma mãe. A passagem, primeiro, porque eles chantagiam ela em relação ao filho, né? E, segundo, a própria situação do sofrimento em si. Porque na declaração desta moça regredida, ela chegou a dizer que ela gostaria de ter mais sangue no momento que estava acontecendo o processo, que ela se recordava. Ela queria ter mais sangue para poder apagar o fogo. Podemos continuar ou temos comentários? Ronaldo. Não, é o Rodolfo que está querendo falar aqui. Tem que falar alto. Aqui. Normal como antes, né? Peraí. Como Qualquer antes coisa, era, puxa a cadeira. sempre foi assim. Dá. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, o Roberto pode confirmar, que eu acho que Emmanuel de acordo com o Chico, que a dor maior do mundo era perder um filho, né? Então, você imagina, ela perdeu o filho
viu o Felipe morrer na frente dela, ainda falou que amava o cara que estava jogando na cara dela, né? Então, acho que qualquer pessoa normal, assim, que tem essa evolução, queria matar uma pessoa dessa, não é ter esse amor todo. Pensando assim. Acho que já contamos... Desculpe. Diga, pode dizer. Acho que já contamos aqui que não é o Chico, numa reunião na casa dele, disse que entendia a dor do coração materno, naquela busca, né, das mensagens dos filhos, bom, dos entes queridos, porque ele havia sido uma mulher na Espanha, ele não disse quando, né, é que ele havia sido uma mulher na Espanha, numa reencarnação. Eu acho que eu já contei isso para vocês. Se eu estiver sendo repetitivo, é só me avisar. E ele naquela situação, ela casada com um homem, eles eram muito ricos e tinha um filho único de 19 anos. E o filho foi sequestrado, foi solicitado o pagamento, o resgate foi feito, não, o pagamento foi feito, mas, no entanto, os sequestradores, quando eles foram procurar o filho, os sequestradores tinham executado o menino. E foi nesse testemunho dele que ele disse que ele sabia o que uma mãe sentia no coração, o que era, então, o desencarne de um filho, né? Que, sem sombra de dúvida, considerando o que Emmanuel fala, de que a mãe, se a gente quer ver o amor de Deus materializado no mundo, dentro da nossa evolução, olhe para o amor de uma mãe, e ele chega a dizer, inclusive, que a mãe é um médium, ela, na verdade, é um médium de incorporação do espírito, mas não só isso, ela é uma médium de materialização, né? Porque ela é uma médium de Deus, porque ela materializa o corpo para o espírito habitar. Então, são considerações muito significativas em relação à maternidade, entre tantas outras, que a gente acabou de ver aqui no testemunho da Joana de Cusa, né, em relação ao filho, que nos dá realmente a condição de colocarmos que, ao desencarne de um filho que sai da lógica, porque a rigor nós desencarnaremos, a rigor, não sempre, né, mas nós deveríamos desencarnar primeiro, nos parece realmente ser uma das maiores dores em relação a uma situação em relação à mãe pela própria condição daquilo que é desenvolvido na experiência feminina para o espírito em relação à sensibilidade, né? Nós podemos, como homens, ser sensíveis, mas a sensibilidade feminina tem uma característica em relação a tudo aquilo que representa o estágio do espírito como mulher no planeta, no nosso nível evolutivo, né? Ela tem uma sensibilidade muito mais acerbada, cujas condições de agregação que faz parte em relação à família, etc., na mulher, instintivo, né? Aquele ponto, né? A leoa que lambe o filhote vai ser a mãe que vai acalentar o filho. Então, você tem aí um processo evolutivo de princípio inteligente, o princípio espiritual, se refletindo na condição materna, já como espírito, né? Com a condição de livre-arbítrio, de inteligência, de capacidades já evoluídas, inclusive a questão, né, dos traços da evolução do amor, né? Na questão da maternidade. Realmente, Rodolfo, esse foi um testemunho que nós tivemos a felicidade de estar presentes. Humberto, eu também queria falar uma coisa que eu acho que, para entender esse movimento de Joana nessa hora de sacrifício, e deixar que seu filho também se sacrifique, mesmo contra a vontade dele, ela foi, mais uma vez, agindo dentro vamos dizer assim, do instinto materno, de deixar que ele se submetesse a uma situação que iria fazê-lo crescer, porque ele era uma pessoa perniciosa como o pai era, como o pai foi, né? Então, ela sabia disso. Então, se ele sobrevivesse àquilo, nada iria mudar na personalidade dele, não serviria de lição
aquele momento de dor, e aí se salvou da dor, e aí vai ser uma pessoa melhor. Ele não estava nesse estágio. Então, ela, como mãe, enxergar isso é muito mais maravilhoso. Acho que é o que todas nós mães gostaríamos de um dia, mães e pais, né? Conseguir não viver ou almejar sonhos mirabolantes para os seus filhos, que às vezes não têm nem condição de ser metade do que a gente sonha para eles. Mas enxergar neles as habilidades, as possibilidades, as fragilidades, e a partir daí conduzi-los. Mas nós, pais e mães, não, a gente só quer proteger o bebê, o garoto, o adolescente, se puder engolir o adulto também, a gente engole, né? Haja visto como a gente vê aqui menos, mas no Brasil, pessoas com 40, 50 anos em casa ainda, e que não conseguem se libertar, né, dos pais para poder enfrentar a vida sozinhos. Então, eu acho que aí é mais uma lição para nós de mostrar isso. Olha, você está recebendo um espírito para cuidar dele, para fazê-lo crescer, e não para mantê-lo dentro das suas habilidades, das suas possibilidades, dos seus sonhos. Porque eu acho que nós pais somos muito egoístas. A gente deseja coisas para os filhos que eles não têm nem competência de ser. Aquele pai médico famoso acha que o filho homem dele tem que seguir a carreira dele para ter uma carreira de sucesso como ele obteve. Ele é um espírito imortal que chegou até ali, não quer dizer que o outro. E se o outro não consegue, aí repudia o outro. Aí menospreza o outro. Então, ele não consegue ser nem o médico, também não consegue ser o bancário, ou trabalhar na pizzaria, ou qualquer outra coisa que ele pudesse exercer com dignidade. Entendeu? Então, ou você tem muito sucesso, ou você não é ninguém. Não, vá ser o que você pode ser. Né? Dá a possibilidade ao espírito de ser o que pode ser. E aquele garoto, naquela hora, a melhor coisa que podia acontecer para ele era desencarnar para voltar depois. Uma outra, né? Um outro exercício. Marisa, eu acho que isso é interessante você estar falando, porque pelo próprio Cristo. Cristo teve um trabalho muito humilde, por escolha dele. Né? Isso eu quero ser. Ele assumiu o trabalho lá de carpinteiro. Né? E a mãe queria... Exatamente. Mas aí respeito. Voltando àquela leitura que nós fizemos no início do Boa Nova. Né? A mãe aspirava coisas assim, né? Para que ele fosse... Né? Como toda mãe quer, como todo pai responsável, né? Não estamos tirando crédito dela. Mas aí ele se afirmou, não, eu sei o que eu quero, é isso que eu vou fazer. E pede permissão ao pai para trabalhar ali dentro. Né? Agora, só tipo de curiosidade, eu só tenho um vídeo aqui relativo a essa lição, que é uma narrativa do Divaldo, e que ele fala das vivências de Joana de Cusa. E ele se reporta lá na época do Cristo. Eu estou pensando aqui, só de curiosidade, se ele é esse filho. Eu não sei Quem, se é. Divaldo? Do próprio Divaldo. É muita coisa. Aí é muito viajar na maionese. Bíblicas eu não me meto. Eu acho... Rafael. Não, eu só queria acrescentar, né, que além da profundidade desse exemplo da lição de Joana de Cusa, que comove realmente, eu acho que todo mundo deu uma engasgada aí à medida que Humberto ia lendo, e a Mar colocou agora, né, nos mostra a capacidade muito além, né, do entendimento dela a respeito do reino dos céus, né, porque inclusive naquele momento ela deve ter ficado ainda mais feliz da opção de abjurar não ser dada independentemente a ela e ao filho, né? Porque o filho não teve a opção de abjurar por si mesmo. Ele foi no vácuo da mãe ali e ela falou: meu Deus, ainda bem, porque se esse menino ficar aqui para trás, vai me dar trabalho no plano espiritual. Então eu já levo comigo e chegar lá eu me entendo com ele
e ele vai saber que eu fiz a melhor escolha para nós dois. Né? Foi ótimo. Falou tudo, Humberto. Rafael. Foi. Eu achei muito importante o que todos disseram, e a Marisa fez observações muito significativas em relação à questão do que é a maternidade, paternidade e responsabilidade. Eu me lembrei de sacrifícios feitos também assim pelas mães, né? Entre vários outros. Eu me lembrei da história do próprio Agostinho, né? Que depois foi canonizado como santo, e a mãe Mônica foi canonizada como Santa Mônica. A educação do homem era dada pelos pais, né? Na educação romana. E o Agostinho tinha sido educado de acordo com aquilo que os romanos valorizavam. E a gente sabe da história dele, né? Que ele tem um primeiro momento literal de devassidão. Bom, a estrutura romana da época. E a mãe também. E a mãe, a Mônica, que não podia interferir, orava incansavelmente pela recuperação dele, por uma nova trajetória, sem interferir, porque ela não podia fazer isso. A mulher não podia interferir na educação romana dada pelo pai. E você veja o sacrifício daquela criatura em não poder fazer nada, quer dizer, não poder fazer nada, fazer tudo através da prece, mas em silêncio até que ele começa a sofrer o processo de mudança que vai atuando no espírito, que desde que ele assimile, né? Que a gente sabe que também nada é imposto. Há um processo de assimilação por parte do espírito, no caso do Agostinho. Mas a gente vê, né, testemunhos das mais diversas formas, né, em relação não só às mães, claro, não podemos desvalorizar a questão de paternidade, mas é uma realidade, eu sempre costumo repetir isso. A mãe dá a vida pelo filho, o pai às vezes quer negociar, deixar um pouco mais barato, etc., não custa nada. É porque não sai, né? Não é algo que se a gente parar para analisar, né, vendo aquele capítulo 13 dos Missionários da Luz, que é brilhante, né, cujo título é Reencarnação, a mãe vai receber, vai entrar em contato com o perispírito do reencarnante antes que ela tenha o processo gravídico iniciado. E ela vai ceder durante o período da gestação, ela cede ectoplasma para o perispírito do reencarnante, que, como o André Luiza orienta, quando ele deixa o plano espiritual, por conta da situação de vivência no plano espiritual, mais algum tipo de alimentação, dependendo do nível de evolução desse espírito, ele diz que deixa algo deste material perispirítico no plano espiritual, que a mãe vai fazer através de doação ectoplásmica. Ela vai fazer, inclusive, como se fosse uma recomposição, não é bem esse o termo, mas vai fazer essa doação em relação ao perispírito do reencarnante. Então, há um processo de doação tão gigantesco que, claro, a ciência só olha a condição do corpo físico, mas quando a gente analisa os aspectos do espírito, né, há um processo de doação tão gigante em toda a estrutura do reencarnante que, claro, nós, numa experiência masculina, não temos a capacidade, podemos ter tido já, isso não quer dizer nada, mas não temos a capacidade de avaliar tudo que envolve na maternidade, né? Que é, sem sombra de dúvida, considerada sagrada. Adriano. Eu só levantei a mão para o Ailton, que ele queria falar. Eu também. Obrigado. Eu quase não estou falando hoje, né? É o seguinte, eu só queria, isso não é o que eu vou observar também não é um demérito aos cristãos da época, nem mesmo a Joana de Cusco. Mas, com certeza, ela sabia disso, porque era da cultura da época, né? O fato de abjurar, uma vez condenado à morte, não implicava na inocência. Então, o que acontecia é que, a partir daquele momento, ela não seria condenada à morte, nem o filho, como nenhum outro cristão, ou como nenhum outro que passou por aquela situação, mas isso não deixava ela inocente.
ela acabava perdendo a sua personalidade enquanto agente, como cidadã do Estado, né? Dependendo da situação em que ela se encontrasse. Ela, até porque provavelmente tinha uma influência muito forte por conta de Cusa, então que tinha, provavelmente ela era cidadã romana também. E aí o que aconteceria? A partir daquele momento ela perderia sua personalidade, como todos os outros que passaram por isso, inclusive é muito bem relatado em Paulo Estevão por Emmanuel, e ele passaria a sofrer as punições de deixar de ser um ser humano. E qual é a grande punição romana por deixar de ser humano? É virar escravo. Então, ia trabalhar nas galeras, ia trabalhar... Então, a escravidão era uma punição análoga para quem não tivesse o direito de perder a vida. Então, é interessante isso, porque, por exemplo, quem ia para falência, por exemplo, naquele tempo, tinha duas opções, morrer ou virar escravo. Mas você só tinha o direito de morrer se você fosse um cidadão romano e não tivesse cometido crime falimentar. Então, senão você, a única opção era escravo. Mas não era você escravo, você perderia todos os restantes dos bens que você tinha, a família toda se tornaria escrava e você... Então, assim, a punição era a perda da personalidade jurídica enquanto pessoa, né? Então, você deixava de ser um ser humano. E por isso que o escravo ele é tratado daquela maneira, toda a história e toda a história, mas principalmente isso vem do direito romano, porque eles não eram considerados seres humanos. É como a gente trata um boi, né? Ele não é considerado um ser humano, nem um ser vivo, às vezes, para algumas pessoas, né? Aliás, o próprio direito que vem do direito romano considera o boi um bem, como um cachorro. Ele é uma coisa semovente, tecnicamente falando. Então, você faz com aquela coisa semovente aquilo que você bem entende, porque ela pertence a você, Mas né? agora já tem fiscalização, vai para Hoje tem muito mais, né? Hoje tem muito mais. Mas o que eu queria observar é que ela tinha consciência provável de o que ia acontecer com ela e com o filho. Quer dizer, que o sofrimento seria muito maior. E por que ela opta pelo sofrimento único, né? Aí eu quero chegar no ponto em que eu queria dizer mais do que tudo, né? Que é o ser fiel a Deus. A gente costuma visualizar, especialmente no Brasil, aqui bem menos, né? Nas traseiras do caminhão, assim, né? Deus é fiel, né? E é uma frase que não faz sentido nenhum para mim, a não ser que ele seja corintiano. A não ser que ele seja corintiano, porque ele é fiel. Agora, nós somos a ele, né? Que essa aqui é a diferença. Por que Joana opta por esse martírio? Porque ela é fiel a Deus e tem a plena consciência de que o melhor a ser feito é em prol daquela causa que ela acredita, né? É isso. Esse ser fiel que ele falou para ela parece que ecoou muito para ela. Sim. Só, olha, foi um pedido do Cristo, daquele que consolou os meus pedidos, aquela minha agonia sobre meu marido, ó, ser fiel. E ela realmente levou o pé da letra. E ela, para ajudar o filho, diz, não, eu não vou deixar ele numa condição dessa que vai ser pior para ele, eu vou levá-lo comigo e cuidar dele. E não sei se ele teria consciência, eu tentei fazer uma conta rápida aqui para ver a idade desse filho, pelo menos de maneira especulativa, né? Pelo menos especulativo, né? O 68 está dizendo aqui, e ela encontrou Cristo em 30, 33, né? Então, nós estamos falando aí de um bom tempo. Ela já era uma senhora, né? Já era uma senhora. Então, esse menino já não era um moleque, né? Se a gente for pegar, ainda que ela tivesse o filho ali depois de Cristo. Então, ele tinha, no mínimo, 20 e poucos anos. É isso, não era criança. Eu acho tão interessante isso que você falou, porque parece que, na época, 1/3 da população ali era escravo. Não era isso? Era muita Às vezes coisa. até mais, né? Ou mais. E eu vejo isso como você assim, perder tudo, realmente. A sua desvalorização como ser humano é muito grande. Então, eu vejo, quando Emmanuel traz para a gente, né, o há 2000 anos, ele como senador romano, e depois ele tem essa necessidade, né, quando ele volta em 50 anos depois, como escravo, é dele realmente relatar isso. Olha, eu fui um senador, mas eu também tive essa vivência como escravo. E ele relata ali muito, né,
muita sabedoria, tudo aquilo que ele vivenciou, né? Eu digo que não há noção, não tem como prever quantos escravos tinha, porque não se fazia censo para escravo, né? Não, Você fazia o censo, o Império Romano era extremamente controlado em O relação a escravo tudo, não né? era nada. Mas o escravo não tinha esse senso, assim, porque escravo é um tipo de bem que morre muito fácil, né? Então, assim, e que é um tipo de bem que se descobriu com o passar da história que não vale a pena você ter ele jovem, porque dá muito trabalho e não tem retorno. Era financeiro a questão. A questão era tratada de maneira financeira. Ter uma criança como escravo, você tem que alimentar essa criança até ela começar a trabalhar. Isso dá muito trabalho, é mais fácil deixar morrer. Pois é, e nós tivemos... Era uma relação extremamente... Porque não era um ser humano. Era desumano porque não era humano. O trato era totalmente desumano, né? Nós temos até aquele relato aqui de que em uma coisa do círculo romano ali foram eliminados 30 mil desses escravos. Imagina. É uma Quer dizer, olha a população da época e olha a população que nós temos hoje. Você eliminar, você, né, matar 30 mil pessoas naquele jogo, naquele dia. A gente não tem noção desses circos romanos, o tamanho disso, né? Mas se tem para que se ter uma ideia, no próprio Coliseu, que é um dos grandes circos, não era o único, existiam oportunidades que eles enchiam de água o Coliseu e faziam uma batalha naval dentro do Coliseu, para ter uma noção do tamanho daquilo ali. Então, eles faziam batalhas, simulações de batalhas navais dentro ali, depois de encher de água. Então, tem coisa assim, é muito grande essa questão dos circos romanos, assim. O ambiente espiritual ali naquele lugar deve ser muito pesado, né? Hoje, você falando? Talvez sim, mas são 2000 anos também, né? Passaram, assim, né? Eu acho que a gente tem outros ambientes pesados, na Espanha, tem Inquisição, tem outros lugares. Assim. Vamos continuar? Rafael. Até porque é testemunho... Rafael, quer falar? Acho que Rafael... Não, é só uma rápida observação. Como eu, infelizmente, não consegui participar na semana passada, eu só queria fazer e provavelmente alguém falou, né? Mas a diferença, né, do aproveitamento da oportunidade que Joana fez e em comparação a Públio Lentulus, né? De terem tido com Cristo, terem sido chamados e ela, né, continuar ali a sua trajetória sendo fiel e Públio Lentulus abrir mão de aceitar o convite de Jesus. Muito interessante isso. Cada um a seu tempo, né, Sandra? Porque ela poderia ter falado também, olha, eu tenho o meu instinto de preservação, não quero morrer na fogueira. Né? Ela não daria, mas a opção foi belíssima dela. Mas desculpe, mas o Emmanuel não, o Públio Lentulus não se torna cristão no final da vida dele, quando ele morre em Pompeia, ele já era cristão. Ele não atende o Cristo naquele momento, mas ele vai passar por aquela questão da cegueira pelo filho, etc., até o desencarne dele com a manifestação do Vesúvio. Ele já era cristão ali. Ele volta como Nestório, já como cristão, inclusive, também, né? Óbvio. Mas há uma movimentação. É interessante isso, porque quem cuidou de Públio Lentulus até o final da vida, até a erupção do Vesúvio, foi a escrava que troca as vestes com a esposa. Então, ela troca as vestes, ela sobrevive, Lívia é levada ao circo romano, né? E essa escrava é a pessoa que cuida de Públio Lentulus até o final da vida. É um povo fofoqueiro, né? Fofoca bíblica. É fofoca bíblica. Estão lá todos se tremendo. Não, mas ele também, Públio Lentulus, o final da vida dele não foi uma vida fácil. Ele fica cego e quem cega ele é o próprio filho sem saber da paternidade. Esses filhos aí... Se não me engano, o nome era Marcelo. Eu não sei. Vamos para o testemunho do Tomé, não? Vamos ver o que o Tomé arrumou. Rodolfo, quer falar aqui um pouquinho só. Sobre o filho da Joana de Cusa, né? Eu acho engraçado, porque eu penso,
É bonito no livro, mas se fosse eu também tava lá. Me jura logo que eu quero morrer queimado. Quem não... Aí vai pro Joel, vamos pular. Vamos para Tomé? Vamos lá. Testemunho de Tomé, o capítulo 16, inicia dessa maneira. Conta a narrativa de Marcos que, voltando Jesus de uma das suas excursões, se encaminhou para o território de Dalmanuta, onde vários fariseus se puseram a discutir com ele para experimentá-lo. Entremostrando a dor que lhe causava a incompreensão ambiente, o mestre exclamou com a sua energia serena: por que pede esta geração um sinal do céu? Era frequente buscarem o Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Alguns exigiam os milagres mais extravagantes, no ar, no firmamento, nas águas. Jesus não afirmava ser o Filho de Deus? No exercício do seu ministério, não expulsar espíritos malignos, não curar a paralíticos e leprosos? Os fariseus, principalmente, eram os que desejavam crer nos ensinamentos novos, mas dentro das normas do velho egoísmo humano. Reclamavam prévias compensações do sobrenatural ao apoio do dia seguinte. De todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária da zona de influenciação do Senhor junto dos homens considerados mais importantes e mais ricos. Não raro, insistia com Jesus para que atendesse às exigências dos fariseus bem aquinhoados de autoridade e de riqueza. Naquele dia de breve repouso em Dalmanuta, o mestre descansava na choupana de um velho pescador por nome Zacarias, quando o discípulo surgiu inesperadamente, reclamando-lhe a atenção nestes termos: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam um sinal de vossa missão divina. Reparando que Jesus guardara silêncio, Tomé continuou a falar, desejoso de acender entusiasmo em torno do seu alvitre. São altos funcionários de Herodes, em companhia de doutores de Jerusalém, que excursionam por estas paragens. Além disso, estão acompanhados de patrícios romanos, interessados em conhecer o lago e as suas aldeias mais influentes. Esses viajantes ilustres fizeram-me portador de um convite atencioso e amável, pois vos esperam em casa do centurião Cornélio Cimbro. Jesus, entretanto, depois de longo silêncio, no qual pareceu examinar detidamente a atitude mental do interlocutor, perguntou com serenidade, mas em tom algo doloroso: que desejam de mim? Querem conhecer-vos, mestre, replicou o apóstolo mais confortado. Não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai, redarguiu Jesus com tranquila firmeza. Deixando transparecer o desgosto que aquela resposta lhe causava, Tomé insistiu: mestre, atendei-os. Que será do evangelho do reino de nós mesmos, sem apoio dos influentes e prestigiosos? Acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois, ao demais, eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Tomé, exclamou o Senhor com energia, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. E desfazendo as ponderações descabidas do discípulo, continuou: vai tomar um sabão. Não foi isso que Jesus disse, né? Mas é exatamente o que vai acontecer. Mas é o que eu está com vontade de dizer. Não tinha como. Julgas, então, que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte, nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será, desse modo, mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita, na eternidade de sua glória, ou um César romano, que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Tomé escutava-o surpreso e entristecido. Todavia, com o propósito de se justificar, acrescentou comovido: mestre, compreendo as vossas observações divinas,
No entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal de Deus nos céus. É uma pena que não tinha fogos de artifício, né? Porque podia soltar um lá e fazer o maior sucesso. Mas, se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Perguntou Jesus com todo o vigor da sua convicção. Interessante notar aqui que o Kardec, né, lembrando o codificador, ele diz que certas pessoas não aceitam de forma alguma manifestações espirituais e dizem, mesmo que se eu visse, eu não acreditaria, eu não aceitaria. Aí ele diz que com essas pessoas é melhor não perder o tempo, né? Não gastar o tempo inutilmente. Mas, dando continuidade aqui no que Jesus falou, né? Os pais humanos sabem que sem o seu esforço ou sem a generosa cooperação de alguém que os substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento de seus filhos no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza, com a exatidão de suas leis e timbram sempre em negar a assistência da providência divina. Vai, Tomé. E diz-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram insatisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Ante a firmeza das elucidações, o apóstolo não mais insistiu. Ainda, porém, interrogou o hesitante. Mestre, qual será, então, a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus, vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizemos, mas também pelo que deixamos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Algum comentário? Que beleza. Que beleza. Interessante que ele fala da amizade. Que ele fala da amizade, né? A relação do amigo, porque, em verdade, são os amigos que nos decepcionam, né? Porque senão... Porque aqueles que não gostam de nós, eles já nos decepcionam de imediato. Mas é por causa, e nós também decepcionamos os nossos amigos. Por quê? Porque nós somos espíritos em evolução. E aí não temos como atender a todos de uma maneira que seja, não é, de agrado de cada um. Mas o que vale, é fantástica essa colocação, né? O que vale de fato, né, é a questão da amizade, que particularmente eu vejo como o maior tesouro que uma criatura tem para dar para outra. Por isso que a gente não pode dar ela para qualquer um. Né? Rafael. Por quê? Rafael. Não, eu só queria falar de uma entrelinha que me chamou a atenção, mais em cima, quando ele começa o sabão aí, se a Alina puder voltar, quando ele fala aqui, ó, julgas então que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? E aí ele nos dá, né, uma pista muito clara, na verdade, quando ele diz, se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte nos eternos caminhos do tempo, ou seja, renovação pela morte. Então, mostrando aqui essa eternidade do espírito e as várias classes, né, que a gente vai ter que ter nessa escola imortal aí. Adriano. Só me chama a atenção um determinado momento do texto que dá a entender que o Tomé ainda duvida, né, dos ensinamentos que Jesus havia passado. Né? Só temos que explicar. Então,
E aí ele falou assim, vai lá e faz isso. Mas todos duvidavam, né? Eles Não foi ainda o não... Tomé que enfiou o dedo lá onde estava o buraco do cravo, no pulso de Jesus? Esse que era Aí, Jesus. e aí, quando eu estava católico, né, porque a gente sempre está alguma coisa, diziam que o dedo do Tomé, que ele enfiou onde o cravo tinha feito o orifício no pulso de Jesus, que o dedo do Tomé tinha sido milagrosamente preservado. Cara, o que eu queria ver aquele dedo era uma coisa impressionante. São essas figuras, né? Isso porque eu não contei para vocês que o bispo falava-se no catecismo que o bispo, o anel do bispo, tinha um pedacinho da cruz de Jesus dentro, embaixo da pedra. Eu não podia ver o bispo da comarca e nem o bispo me ver, que eu queria que eu saia correndo atrás dele para beijar aquele anel. Era uma loucura. O bispo cortava caminho quando me via, porque eu já estava com o bico pronto. Sandra Jesus, Kahn. amado. A própria expressão, né? Tem que ver para crer, né? De São Tomé era conta disso mesmo. Exatamente. Sandra. Que eu faço para ele. Humberto, quer falar? Não. Não é a Sandra. A Sandra. Fala. Me chamou aqui a atenção no texto, quando ele fala assim, quando quiseres esclarecer um espírito a alguém, nunca lhe mostre que sabe alguma coisa. E, porém, sofre com suas dores. Isso, para mim, parece um exercício, assim, de não tirar todas as expectativas em relação a ele. E lá simplesmente ajudar por ajudar. Não é dar lição de moral. O fato de você estar no chão, não te falei que não era para você ter feito isso. Não, vamos lá. Vamos junto. Independente do que você fez, agora vamos reconstruir essa história e eu estou aqui do seu lado. Acho que isso para mim foi super significativo. É mesmo que quando a pessoa chega, por exemplo, no centro, aí você já diz assim, vou lhe encaminhar para o atendimento fraterno, vou lhe encaminhar, entendeu? A gente já determina, né? E normalmente é aquela vontade de saber o que é que a pessoa tem. Né? Então, se a pessoa diz assim, não, é porque eu estou um pouco deprimida, aí você já quer saber o motivo, por que foi, porque na história, entendeu? Então, às vezes, quando você dá a chance da pessoa ser primeiro cuidada pelo ambiente espiritual da casa, ir para casa com aquele conforto do passe, do que ouviu na palestra, vai ser muito melhor, num outro momento, ela, né, desabafar qualquer coisa, do que você já querer saber como se você tivesse alguma mágica para fazer naquela hora, ou o fato dela lhe dizer, ela vai ficar bem, entendeu? Então, às vezes, isso me lembra no início, Humberto, do espiritismo no Brasil. No início, não, né? Que eu não sou do início, não. Mas eu era menina. Ela lembra, gente. Não, mas eu era menina. A gente, quando ia, porque a gente, tanto eu estava católica, como estava espírita. Então, eu via o padre, via o centro espírita. E lá no centro, que eu ia com minha mãe, podia acontecer o que fosse de passes, do que acontecesse, mas no final, se o médium lá na frente não manifestasse o espírito e dissesse qualquer coisa, que às vezes ninguém nem ouvia mais, você não tinha ido ao centro, parecia que não valeu a ida ao centro. Você só saía preenchida se aquele homem entrasse lá na mesa também e aí manifestasse qualquer coisa e dissesse qualquer coisa. Que você depois não sabia nem dizer. O que ele disse? Sei lá. Eu sei que foi uma beleza. O pessoal saía e falou, hoje a sessão foi maravilhosa. Sabe o que foi? Ninguém sabia. Eu fiz isso muitas vezes com as vindas de Divaldo aos seminários aqui, não na federação, aquele seminário grande, quando ele ia nas casas, lembra, Beth? Ele ia cada dia numa casa. Então, quando ele terminava de fazer a palestra, o pessoal estava assim, extasiado, né? E aí eu perguntava assim, você gostou de que parte do assunto que ele falou? Eu não sei. Não me lembro. Sobre o que ele falou? Qual o tema? Ninguém sabe. Olha, eu não sei, mas que foi lindo, foi.
Tenha paciência. Aquilo dava uma raiva. Dava uma raiva aqui. A gente se comporta ainda como se estivesse na missa em latim. E no final do passe a gente gosta da hóstia, água fluidificada, né? Esqueci. Eu confundo aí desses rituais. Né? A gente continua se comportando da mesma maneira sem ressignificar nada. Não cada um, né? Não todos, né? Mas é um passo, né? É um passo. O que eu acho que a Sandra observou de maneira interessante, a questão da empatia, e que é o que a gente tem que tomar cuidado, porque eu sempre fico pensando assim, qual é a sabedoria que eu posso passar de tão genial, né, para uma mãe que perdeu um filho e chega aqui no centro espírita? O que eu posso falar para essa pessoa que vai acolher ela assim de maneira genial, a não ser eu falar assim, vem aqui, minha irmã, senta aqui, dá um abraço, vem assistir. Nem abraço agora tem. Agora não pode dar mais abraço, nem beijo no anel. Alberto. Mas o fato é que a sabedoria vem com o tempo de conhecimento dentro da doutrina e tudo mais. A gente tem aqui que consolar, e esse é o consolador prometido, mas não é para impor nenhuma sabedoria para ninguém, né? Acolher essas pessoas. Né? Estela ou Tom, vocês querem ainda falar? Em outras palavras, você ficar quieta. Estela ou Tom? Tô aqui, sou eu. É o melhor moderador. Sou eu. Não, eu tô pensando nessa parte aqui. Para mim, quando eu li essa parte, esse diálogo de Tomé com Jesus, essas dúvidas dele, eu não tinha ideia, né? Para mim, a ideia sempre foi a questão do dedo e da incredibilidade dele, duvidar, e ele colocar a mão na ferida. Então, para mim, esse diálogo que Humberto de Campos traz me mostra, né, o quanto que em cada coração de cada discípulo Humberto de Campos traz para a gente no intuito de passar alguma coisa. E eu fiquei pensando a diferença que faz, porque, veja bem, para mim, né, posso estar equivocada, a intenção de Tomé, o pensamento dele com relação a trazer forças exteriores e fazer um conchavo, né, com as forças da época para que o reino de Deus fosse instalado, ele também não tinha percebido essa questão do reino de Deus interior. Mas, diferentemente de Judas, ele senta, né, ele fala para Jesus, ele expressa para Jesus essa colocação, esse sentimento dele, e questiona o porquê. Ele acha também, para mim ficou assim, talvez eu tenha que ler de novo, mas tanto quanto Judas, ele também estava com a mesma questão. Se a gente não tiver aliados, como é que vai fazer para instalar todo esse reino? E a diferença... Oi? Não, fala, Ronaldo. Não, é uma movimentação política. Desculpa te cortar. Não, é isso mesmo. Eu fiquei com a impressão de que Tomé, tanto quanto Judas, teve essa impressão de ter esse conchavo político para que o reino fosse instalado, mas teve uma conversa com Jesus e ele, né, apesar que teve essa conversa e depois lá na frente ele ainda quis também confirmar. Então, de novo, talvez eu não tenha lido tudo, mas eu queria que vocês me falassem um pouco isso. Quer dizer, todos eles, a gente fica tão preso àquilo que Judas fez, né, a consequência que levou Judas ao final, mas que, no entanto, é tão comum todo esse borbulhar dentro dos apóstolos, essa dúvida e como que isso tudo vai acontecer, e essa necessidade, às vezes, trazendo isso muito para o dia de hoje, né? Às vezes a gente passa por problemas que pensa assim, eu não sei como isso aqui vai resolver, se eu não telefonar, se eu não olhar, se eu não fizer, se fulano, se eu vou atrás de alguém, quantas vezes, né? Quando eu mudei para cá, eu pensava assim, nossa, se eu precisar de alguma coisa, eu não tenho ninguém que vai me ajudar lá no hospital, ninguém que eu possa ligar e falar, olha, me ajuda, né? E a gente tem essa impressão, às vezes, que vem tão de fora, só alguma presença da terra materializada pode fazer alguma coisa. E depois eu fui vendo o quanto que Deus vem e movimenta de uma forma que só Ele mesmo pode movimentar. Era só isso, eu fiquei pensando muito em cada discípulo, que cada um tinha, né, no coração, e como cada um trabalhou e cada um moveu na sua trajetória desses ensinamentos. Era só que eu fiquei pensando nisso. Eu acho que essa foi a genialidade de Jesus, né? Ele poderia ter selecionado 12 arcanjos, 12 espíritos evoluídos que reencarnassem junto com ele para trazer o espiritismo, mas não, ele quis nos mostrar que o evangelho é uma obra de reconstrução
de caráter para cada um de nós individual. Então, todos os apóstolos, me parece, que tinham suas falhas de caráter e seus desvios de personalidade, e como cada um de nós temos. Na realidade, todas as vezes que eu vejo os defeitos dos apóstolos, eu vejo em mim todos eles. Eu falo, caraca, podia ter as qualidades, mas eu só tenho os defeitos. De todos eles, por sinal. Não, de todos. De todos eles. É que não pega só um. De Tomé, então, acho que é o que eu mais sou, acho que eu sou mais fã, né? Porque eu duvido de tudo e de todos, né? Eu até costumo dizer que não é que eu não acredite em você, eu não acredito em ninguém. Então, não é uma peculiaridade. Não é pessoal. Mas é uma questão, assim, que a gente tem essa... E o evangelho é justamente isso, esse convite a esse contato e mostrar que eles também eram imperfeitos e se renovaram, né? A gente pensa, eu sempre tento me colocar dentro dessa atualidade, porque, beleza, isso aqui aconteceu historicamente. Mas a gente também não é assim no movimento espírita. Puxa, olha quem foi visitar o Chico, a Xuxa, o Roberto Carlos, sei lá, estou inventando, sei lá, pessoas. A Hebe, eu não sei quem. E todos os dias iam visitar o Chico, irmãos famintos, irmãos necessitados, e que ele acolhia muito mais do que essas pessoas famosas. Mas a gente ainda acha que o espiritismo, não estou falando nós individualmente, nem ninguém, eu estou falando de mim mais do que todo mundo, que o espiritismo se dá como Tomé achava, porque o Roberto Carlos foi visitar o Chico. E acho que é um pouco mais do que isso. Mas é uma senhazinha, assim. É a senha, É a Mas senha. é o estado que nós estamos, né? É assim que eles falam, meus fulanos são eles. Né? Olha só. E hoje em dia existem outros caminhos, mas depois as pessoas que, né, os novos apóstolos como nós, fazemos o caminho de volta. E essa é a lição de Cristo. Você fica tranquilo, mesmo você pensando assim, vai se ajustar, porque a obra é maior do que isso. Fica tranquilo. Mas é engraçado, né? Nós damos essa ênfase toda, né? A Hebe, o Chico foi a Hebe, o Chico foi o Roberto foi o Chico. Mas é engraçado porque a ênfase maior, às vezes, é que o Chico mesmo dava, as narrativas que ele dava, né? Que nós temos aquele caso daquela pessoa, daquele senhorzinho que era morador de rua e que o Chico adorava confabular com ele, né? O Jorge, não é? Então, aquele assim, bafo horroroso. O bafo, né? O Jorge não tomava muito banho, né? O Jorge tinha um mau hálito, o paletó dele tinha um botão só, e o Chico sempre dava uma doação para ele. E quando o Jorge desencarnou numa noite fria, segundo a narrativa do Chico, testemunhada pelo Vazelli e aquele outro Silveira, Adelino da Silveira, o próprio Jesus veio para resgatá-lo e levou o Jorge para os céus como se fosse o filho mais amado dele. Quer dizer, olha que beleza. Qualquer pessoa que fosse resgatar o Jorge, vestido assim, com cabelo longo, qualquer coisa assim, quem tivesse encarnado olhando mediunicamente, ia enxergar Jesus. Não ia, não? Todo mundo. Eu vi pessoas aqui desencarnarem e Jesus virem. Jesus veio buscar. Mas veio porque eu queria que fosse Jesus. Aí terminava eu sendo Jesus. E aí, Humberto, o que é que você acha? Bom, acho Jesus que vai vir? Acho que Jesus já está vindo, né? Segundo o conceito de alguns, né, por causa da pandemia. Que é um absurdo. Jesus está voltando. Esse é o ponto central aí de que estão divulgando alguns dos nossos irmãos, sem crítica a qualquer religião, mas a divulgação está acontecendo, né? E que Jesus está voltando. E por isso que está morrendo tanta gente. Pô, se Jesus está voltando, está morrendo gente, o último cara que eu vou seguir vai ser ele. Morre de susto. Quando vê Jesus... Absurdo. Uns absurdos. Maria, já são 11h16. Seria melhor a gente parar neste item aqui. Desde esse dia, o apóstolo Tomé. Nós queríamos ir até adiante, mas não vai dar.